noite para todas e para todos. A gente vai dar início a mais um encontro do projeto das intelectuais mulheres que contribuem para o campo do ensino de História no estado de Roraima. Hoje, especialmente com a professora Maria Luísa Fernandes, nossa colega de departamento, séria, né? Nossa colega de departamento e amiga, também fundamental falar sobre isso aqui. E a nossa conversa de hoje vai ser conduzida pelo professor Franciérico, que também é uma lenda do estado de Roraima, segundo os colegas dele, e pelo professor Antônio Carlos também, que a gente agradece, né, aos nossos alunos do Prof. História, da disciplina de História, do ensino de História, por aceitarem esse projeto, por toparem desenvolver essa atividade juntamente conosco. E também gostaria de deixar um aviso que a gente colocou o QR Code ali na entrada, aqui próximo ao professor Flíger, para quem desejar certificado do evento, tá? A gente está conferindo se está apto já, se a plataforma já está aberta. Caso não, a gente está passando também uma lista de presença com nome e e-mail, que vocês possam deixar para a gente, juntamente com a Luciene, que é a nossa bolsista, enviar para vocês posteriormente. Também queria agradecer a presença das colegas, né, docentes do Prof. História, a nossa equipe docente aqui, a professora Raquel, por liberar a turma de prática de ensino para essa atividade, participar conosco, e saudar também sempre os nossos professores e professoras da educação básica que aqui se encontram. Então, boa sorte, está com vocês. Boa noite a todos, a todas. Então, dando continuidade ao evento A Escuta de Intelectuais Mulheres e suas contribuições para o campo do ensino de História em Roraima, na disciplina História do Ensino em História, tá? Eu, professor Franciérico, tá? Paixão, junto com Antônio Carlos, colegas do Prof. História. Hoje vamos entrevistar a professora, que no caso tem graduação em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado pela mesma universidade, com o título Partidos e Sindicato, o caso do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração de Carvão de Criciúma, ano de obtenção 1992, doutorado pela Universidade de São Paulo em História Social, pós-doc, né, pela Universidade de Lisboa e experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil, atuando principalmente nos seguintes temas: movimentos sociais, formação de professores, ensino de história indígena, narrativas de viagem, sua linha de pesquisa, saberes históricos no espaço escolar. Tenho o prazer e a honra de chamar a professora Maria Luísa Fernandes. Boa noite. Que bom vê-los aqui, vê-las aqui. Colegas de muito tempo, colegas de grupo de pesquisa, os professores, professoras do nosso curso e do Prof. História e queridos alunos, queridas alunas da nossa turma. Só quero dizer que para mim é uma satisfação, foi uma honra estar conversando com vocês e fico muito feliz pelo convite, por terem lembrado do meu nome e espero que a gente possa conversar sobre algumas coisas, né? Não vamos ficar com esse negócio assim muito formal, mas a gente poder conversar sobre algumas questões relacionadas ao ensino de História. Obrigada. Além de ser um projeto, né, isso também, esse momento aqui, é um momento de homenagear a senhora por todo o trabalho que a senhora tem desenvolvido ao longo de 35 anos, quase isso, né? Aqui 30. Então, mas para a história, né, desde a formação em 1988, não foi isso? Lá em Santa. Então, assim, nós queríamos já conhecer, além mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre a pesquisadora, mas a gente quer
retornar ali na década de 80, aquela jovem, aquela menina ali, querendo fazer uma faculdade, e de repente opta para fazer um vestibular de História. Me conta a sua trajetória e o que levou a senhora a escolher História. A senhora já me contou que não foi bem a história que ele escolheu, a senhora escolheu, enfim. E o que a senhora diria para um jovem, uma jovem hoje que está pensando em fazer vestibular para História? Por que História? Bom, como eu comentei até com vocês antes nas aulas, né, eu queria ser professora. A minha primeira questão foi a docência, mais do que com a área, né? Então, na época que eu fiz hoje ensino médio, o colégio que eu estudava, a estrutura, na época, a gente fazia um ano de primeiro ano, que era comum a todos, depois a gente escolhia uma habilitação, né, para seguir. E na escola que eu estudava, das que tinha, me interessei por magistério. Então, eu sou da época do magistério. Né? Eu fiz magistério e gostei muito da experiência. O meu estágio foi muito interessante. A professora, ela escolhia a dedo as escolas para a gente estagiar, sempre com alguma coisa para ser discutida, para ser pensada, para ser refletida. E a escola que eu por acaso, comecei a fazer o estágio, foi uma experiência muitíssimo interessante. E, desse modo, achei que ser professora seria, então, o meu caminho. Mas a área veio um pouco depois da escolha da profissão. Não é que nem aqui na universidade, se a gente perguntar para muitos de vocês, então. Não que eu não tivesse tido bons professores, era isso. Aqui não deu esse start por aí. Fui, mais vamos dizer assim, pelas minhas inquietações, pelas minhas curiosidades, pelo meu sempre querer pensar por que as coisas aconteceram da forma que aconteciam. Por que o mundo era assim, né? Então, acho que a história veio muito para tentar verificar essas questões de, afinal de contas, que mundo é esse que a gente está? Né? De me incomodar muito com muitas coisas, como me incomoda até hoje, né? Então, aquela ideia assim de jovem, dizer assim, eu quero mudar o mundo, né? Então, assim, a história foi muito por essas questões. E diria, é super difícil que dizer para um estudante, né, para fazer, porque são escolhas muito pessoais, tem que ser muito pensadas, e às vezes os 17, 18 anos para entrar numa faculdade ainda não tem essas questões muito bem, né? Mas eu diria que o curso de História é um curso muito instigante. Não tem como passar por um curso de História sem a pessoa se questionar muito, sem a pessoa refletir muito sobre uma série de questões do mundo. Então, eu acho que quem quer pensar em fazer História tem que pensar nisso, que vai vir para um curso, primeiro, tem muita leitura, né? Então, aquela pessoa diz assim, não gosto de ler, eu sempre digo, não gosto de ler, não escolho História. Né? Então, assim, vai ter que ler muito. E vai vir para um curso que vai mexer com muitas questões, muitas certezas, muitas verdades pré-estabelecidas. Eu acho que o encanto da história é justamente isso. Professora, de Santa Catarina, veio para Roraima, o extremo norte do Brasil. Essa mudança, professora, mudou a sua concepção de história? Influenciou no seu campo de pesquisa? O que a senhora pode falar para a gente sobre essa mudança e o que afetou na senhora essa mudança? Foi uma mudança em muitos sentidos, né? Uma mudança, primeiro que é uma mudança muito... Bom, eu cheguei aqui em 93, então assim, muitos de vocês nem nascido eram ainda, né? Era uma cidade, um estado muito diferente do que a gente tem hoje. Teve mudanças significativas, tanto nessa questão mesmo de ir para um outro lugar, adaptar numa outra realidade, né? Começar a minha vida de professora, porque foi aqui que eu comecei a minha vida de professora efetivamente, porque eu estava trabalhando com educação em Santa Catarina, mas era em projetos comunitários, projetos sociais, que não eram em sala de aula, né? Era uma outra questão. Então aqui foi o contato direto em sala de aula. E eu diria que teve muitas mudanças de forma de ver, muitas mudanças de forma de ver a história, que isso começou já
quando eu cheguei, e uma das questões aqui para mim impactante foi a questão indígena, temática que eu venho muito próxima ainda hoje, e que quando eu cheguei, no ano de 93, teve um massacre do Rashimu, não sei se vocês ouviram falar, se vocês lembram que aconteceu, já era um garimpo na área longa, já era uma coisa muito séria. E a gente, junto com outros professores daqui, como a professora Ana Lúcia, que está ali, e a gente resolveu fazer uma manifestação. A gente não conhecia, eu não conhecia quase nada, e a nossa manifestação foi um fracasso. Né? Não apareceu ninguém na nossa manifestação a favor dos Yanomami. Então eu comecei a ter uma interação com a questão indígena mais próxima daquilo. Depois a gente teve a oportunidade de fazer um seminário de, acho que era 5 anos da universidade, né? Não sei, né? E aí sim foi uma coisa, no Palácio da Cultura, o professor Reginaldo está me ajudando a lembrar ali, né? Então assim, foi muito impactante porque teve muita gente, a universidade inteira parou para ir lá discutir questões relacionadas aos indígenas daqui e outras questões do Estado. Mas naquele momento, para mim, foi uma novidade. Então foi bastante, uma mudança muito forte. Mas eu diria que as grandes mudanças ocorreram depois que eu voltei do doutorado. Porque eu vim para cá com mestrado, como o Franciele colocou, né? E logo eu saí, logo depois, 2 anos depois, eu saí para fazer o doutorado, 3 anos depois, eu saí para fazer o doutorado. E a pesquisa do doutorado já tinha vindo alinhavada do mestrado. Então eu continuei com a mesma temática que eu vinha no mestrado. No mestrado eu trabalhei com os mineiros do carvão, como o Franciele colocou. No doutorado eu trabalhei ainda com os mineiros do carvão, mas também com os operários têxteis da região do Vale do Itajaí. E quando eu terminei o doutorado e voltei para a universidade estava passando por um momento de uma procura das organizações indígenas, sobretudo da UPIR, por vagas específicas para indígenas na universidade. Então ali tive um momento que foi um divisor de águas para mim na minha trajetória acadêmica. Por quê? Porque eu comecei a me aproximar de uma outra questão que eu não trabalhava, que era a educação escolar indígena. E foi a época que a gente criou, por exemplo, o então Núcleo Isiquirã, hoje Instituto Isiquirã, e a gente começou uma discussão que para mim era muito nova, que era a discussão, por exemplo, da transdisciplinaridade, a discussão da interculturalidade, uma nova maneira de olhar, então, o ensino de história. No Isiquirã, até hoje, não tem aula de história, eles têm uma prática interdisciplinar com várias áreas das ciências humanas. Né? Então, essas possibilidades me fizeram pensar a atuação enquanto professora de história. Afinal, que história? Né? Então, assim, essa discussão de uma outra história, essa discussão de que sim, os povos indígenas têm uma história e eles têm direito a uma discussão, uma educação diferenciada, tudo isso para mim foi muito novo e tudo isso foi nesse processo de quase 10 anos que eu vivenciei enquanto estava no Isiquirã. Do outro lado da rua, que na época não era daquele outro lado da rua, mas do outro lado da rua para cá, claro que muitas das coisas de lá acabei trazendo para cá também. Então, muitas das inquietações de lá vieram aqui para o curso de História. Então, essa maneira, essa crítica a essa história eurocêntrica que a gente ainda continua enfatizando, tudo isso veio, já vinha de outros momentos, obviamente, mas foi muito enfatizado neste momento de vivência ali no Isiquirã. E a prática de pesquisa também tomou um outro rumo, porque não é uma grande mudança, eu trabalhava com movimentos sociais, continua sendo de certa forma um movimento social, mas obviamente uma questão diferenciada, que é trabalhar com os indígenas e trabalhar com educação escolar indígena, e a minha pesquisa também começou por aí, o ensino de história indígena, e a gente tinha um grupo de pesquisa que era de tentar ter mais materiais para trabalhar a história de Roraima, que havia uma dificuldade, e nós começamos então um grupo de pesquisa que era trabalhar com as narrativas de viagem, coisa que eu trabalho ainda hoje. E aí o meu foco nessas narrativas de viagem passou a ser também os indígenas, como é que esses indígenas eram representados nessa narrativa. Então, mudei do sul para o norte, mudei de área, mudei as concepções, tudo isso, sim, faz bastante diferença.
senhora já entrou até no próximo questionamento nosso aqui, que são as mudanças que ocorreram ao longo desses 35 anos, 30 só aqui na faculdade, né, das concepções historiográficas. A senhora que já nos falou em sala de aula que por muito tempo foi a professora de teoria, né? Então, a nossa pergunta agora, ao longo da sua trajetória, certamente a senhora deve ter observado algumas mudanças no modo de se fazer ou conceber a história e o seu ensino. Qual dessas mudanças a senhora considera as mais significativas, seja de modo positivo ou negativo? E dentro dessas mudanças, que a gente tem até discutido muito em sala de aula, são as utilizações, né, das tecnologias, dos TIs, dentro do ensino de história. Então, dentro dessas mudanças, ao longo da sua trajetória, né, que a senhora deve ter vivenciado muito, né, nós, há pouco tempo de formação, já sentimos mudanças, nesse tempo todo que a senhora já passou dentro da história e da ciência histórica. Quais foram essas mudanças mais significativas e o que a senhora viu sobre o uso de tecnologias para o uso do ensino de história? É inegável que muita coisa mudou. Em 30 anos mudaram não só os 3 blocos apenas que a gente tinha aqui na universidade, né, que era uma estrutura muito singela, muito simples, né, que muito necessária de muitas questões. Então, assim, aqui a gente tinha, como eu falei, aqui, só aqui na universidade tem 30 anos, né? Então, esses 30 anos a gente já vivenciou muitas questões. Questões na instituição e questões também no curso de História. E na nossa área também, do ensino de História, a gente pode dizer que a gente está vivenciando muitas mudanças, né? Não só aqui, como nacionalmente, mundialmente. A gente tem tido outros enfoques no nosso campo, né? Então, coisas que já vinham mudando do final, lá na década de 80, passando pela década de 90, foi sendo acentuada. Então, é inegável que tenhamos muitas mudanças. Talvez a gente não tenha tantas mudanças como a gente gostaria que acontecesse. Acho que a gente sempre almeja mais, né? E no campo da história, como eu falei, a gente tem críticas que a gente faz desde a minha época da graduação. Eurocêntrica, quadripartite, linear, etc. E às vezes a gente ainda não consegue se desvencilhar completamente disso. Eu digo que há uma tradição tão forte que a gente, mesmo querendo mudar, a gente não muda tanto assim. Então, sim, tivemos mudanças, mas talvez, como falei, não ainda como a gente gostaria, né? Mas aqui, falando mais do nosso curso, eu vejo que a gente tem mudanças positivas. Por exemplo, o nosso curso é um curso de licenciatura, e durante muito tempo os alunos reclamavam muito dizendo que era uma licenciatura com cara de bacharelado. E também não era só uma questão nossa. No Brasil, lá fora, as discussões eram de os cursos de licenciatura serem muito voltados para a pesquisa e pouco para a formação docente, né? Então, a gente tinha isso aqui também. Acho que estamos mudando, a gente tem algumas questões que são, inclusive, da matriz curricular. A gente hoje tem disciplinas voltadas para o ensino desde a primeira fase do curso. Então, muitos de vocês não tiveram essa oportunidade de já trabalhar com a questão do ensino desde a primeira fase. A gente tem o PIBID, que eu acho que é uma diferença aí para a questão da formação dos professores. Todos os alunos que eu converso que passaram pelo PIBID falam disso de forma muito positiva, né, de uma maneira assim, muito... E a gente tem outras mudanças também, voltando para a questão indígena, como eu falava, né? Quando eu cheguei aqui, havia uma recusa muito grande de se discutir a temática indígena. Vocês que são da época lembram disso, como era difícil ter uma discussão dessa em sala de aula. E eu sempre batalhei porque a gente tivesse uma disciplina de história indígena na nossa matriz curricular. E hoje a gente tem. Eu não vou dizer que uma disciplina vai fazer diferença, porque não vai. Né? Não é por conta de uma disciplina que se muda, precisamente, mas ela já pode trazer umas possibilidades que a gente ouve de muitos professores dizerem que não trabalham com temática indígena porque não tiveram formação para isso. Então, assim, já, pelo menos nesse aspecto, já vai ser um pouco sanado. Mas é claro que, como eu disse, a gente gostaria de muitas outras coisas. A gente tem agora disciplinas
para discutir a questão étnico-racial, a gente tem disciplina sobre diversidade no ensino de história, então assim, a gente tem umas coisas que eram pouco valorizadas até bem pouco tempo, né? Era a ideia mesmo, aquela questão de que importava a história antiga, medieval, moderna, contemporânea, 1, 2, 3, né? E a teoria da história grande, bicho papão de todo mundo, mas ela dava, todo mundo falava da teoria, então assim, era essa que importava. E essas outras questões não tinham um aspecto tão preponderante como a gente está vendo hoje. Por força da legislação, que também mudaram algumas leis vieram para que fosse colocado mais discussões, mais possibilidades de se trabalhar em sala de aula sistemáticas. Então, eu acho sim que a gente teve mudanças importantes, mas, como eu disse, talvez ainda não aquelas que a gente gostaria. E também é muito importante a gente ficar muito atentos que as mudanças, elas podem ocorrer, mas elas podem retroceder também. A gente tem vivido épocas de muitos retrocessos, de discussões que a gente achava que estavam resolvidas, que não iam mais voltar e, de repente, está se discutindo de novo. Então, assim, acho que é luta constante, né? Sempre pensando nessas mudanças e não só mudar na legislação, no PPC, e sim contribuir para que elas de fato aconteçam na prática. Né? Sim, tem as tecnologias. Os meus alunos sabem que eu não sou das professoras mais tecnológicas que eles tiveram na vida, né? Então, assim, mas eu acho que não tem como a gente, mesmo quem não tem muito contato, muito apreço, muita simpatia pelas tecnologias, não tem como a gente não estar impactado pelas tecnologias hoje. Até a gente brinca em sala de aula, até para fazer uma lista de frequência dos alunos hoje, a gente usa, né? Alguns já fazem direto, lá como eu não sou muito antenada, eu já não faço, mas outros já fazem direto no celular. Então a gente usa para isso, a gente usa para preparar aula, a gente usa para buscar material, e a gente pode usar também como recurso pedagógico. A gente pode usar a tecnologia de muita forma e a gente vem usando de muita forma. A minha questão não é a tecnologia que vai fazer a mudança. Né? A meu ver, não é a questão. A gente pode continuar dando uma aula extremamente tradicional, usando mais nova tecnologia de ponta. Né? Então eu acho que a gente tem elementos que são ainda lá da minha época de graduação, de novo, que são muito importantes. E eu vou listar alguns para vocês. Eu acho que capacitação do professor. Professores bem capacitados. Acho que a história também está aqui para tentar, né? Salário justo. Carga horária adequada. Porque como é que um professor... A gente tinha uma professora aqui no professor, a carga horária dele era de 50 horas. Como é que um professor com 50 horas vai fazer alguma coisa? Entendeu? Então, assim, carga horária. Um bom planejamento de aula, objetivos bem definidos, o que mais? Problematizar, porque o aluno, para instigar o aluno, por que ele está fazendo aquilo, que o aluno a aluna tenha noção para que aquele conhecimento que ele está verificando lá na aula de história, para que aquilo lá, qual o interesse para a vida dele, para que vai servir aquilo para a vida dele. Então, para que a gente não ouça, como vocês sempre relatam na sala de aula, história, coisa chata, história, você trabalha com morto, história não serve para nada na vida. Então, assim, quando a gente conseguir fazer com que esse aluno perceba para que estudar história e como a história faz sentido na vida dele, e eu acredito que faça muito sentido, ele vai ter um outro olhar. E a tecnologia pode vir para ajudar muitíssimo nisso. Então, ela pode contribuir muito para esse aspecto desta aula ter uma outra dinâmica e etc. E tal. Mas por si só não acho que vai fazer a grande diferença se não tiver todos esses outros elementos. Né? Então, sim. Professora, então dando continuidade, eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre a dicotomia entre pesquisa e ensino. E como o Prof. História pode contribuir para o ensino, para melhorar o ensino de história na rede estadual, na rede privada, na rede municipal, seja como for. As melhorias do Prof. História. Eu acho que não dá para a gente mascarar e dizer que ainda não exista essa dicotomia ensino, pesquisa e professor pesquisador.
pesquisador e professor que não faz a pesquisa num patamar, o ensino no outro, as disciplinas teóricas lá e as disciplinas pedagógicas aqui, acho que ainda tem muito disso. Acho que já está mudando, não é mais tanto quanto era, por exemplo, na minha época. Mas ontem mesmo, em sala de aula, vocês mesmos relataram, assim, as disciplinas teóricas eu estava na área, as pedagógicas eu deixava, assim, então assim, e agora vocês sentem a falta dessas discussões. Então eu acho que sim, ainda temos, inclusive na universidade, inclusive de parte de alguns professores, algumas professoras, eu acho que ainda existe, mas, como você sabe, eu sou uma pessoa otimista, né? Eu acho sempre que as coisas estão mudando e sim, a gente está mudando nesse aspecto também. O prof. de História também foi visto dessa forma. Então era assim, mestrado profissional versus mestrado acadêmico, né? Como se tivessem pesos diferentes. E muitos alunos perguntam, professora, o meu diploma vai ter a mesma validade de um mestrado acadêmico? Então assim, ainda tem muito dessa questão do ensino, muita dessa hierarquização ainda tem sim, mas eu acho que o prof. História está aí para mostrar algo diferente. Acho que muita gente que via ou ainda vê essa forma começou a enxergar de uma outra forma também a partir do prof. História. Aqui na nossa universidade ele é novo, só tem 3 anos. Mas aqui também já tem discussões muito interessantes. Já está. Eu mesmo percebo em colegas já dizendo assim, nossa, mas que interessante essas questões, lá, vocês estão discutindo isso, e como o prof. História está fazendo eventos e promovendo discussões, e sobretudo a professora Marcela, que vocês sabem que ela, né, é a bambambam dessas questões, então ela está aí fazendo isso e chama atenção, e as pessoas acho que estão começando a olhar o curso de uma outra forma, e isso também está repercutindo em outros espaços. Então, eu acho que o prof. História, respondendo a tua segunda questão, vai fazer muita diferença, sim. Porque, gente, nada melhor do que os próprios professores da educação básica, que estão lá cotidianamente verificando os problemas, vamos voltar lá para a palavrinha que vocês gostam, do chão da história, ou do chão da escola. Vocês estão lá, nada melhor do que vocês, para saber o que está acontecendo e propor mudanças. Então, eu acho que o prof. História tem um potencial enorme para fazer a mudança, sim, no ensino de História. No ano passado, a professora Carla, na disciplina dela, ela convidou um palestrante, que eu não vou lembrar o nome agora aqui, era um professor de um outro estado, e ele falou o seguinte, o prof. História vai revolucionar o ensino de História. Eu achei tão forte aquela colocação dele, né? Fiquei assim, nossa, que forte. Mas tendo a concordar que o prof. História tem um potencial enorme por conta de vocês, que são professores, que estão lá, que sabem do que está acontecendo lá, e com todo o trabalho, ainda muitos, a maioria não conseguiu dispensa da sua carga horária, então está lá, o dia inteiro na escola, de noite cansado, vem para cá, para ficar em aula até às 10, quando alguém não segura a mochila, né? Para a gente ficar até às 10 lá, a gente está aqui discutindo, ontem saindo depois um pouquinho. Então, assim, para fazer isso, mas por quê? Porque vocês têm todo esse interesse na mudança. Vocês querem fazer essa mudança. Então, eu acredito sim nesse grande potencial para a história. Professora, vamos fazer uma última pergunta aqui, depois vamos abrir para o auditório, mas vamos falar da aposentadoria. A aposentadoria está à vista, como é que já assinou os documentos, não, né? Me sinto honrado aí, alguns colegas aqui, que somos talvez os últimos orientandos seus, né? Vai fechar com chave de ouro com essa turma nova. Ou não, né? Né, Mariana? Vai fechar com chave de ouro ou não. Mas enfim, o que a senhora pensa? Aposentei, vai voltar, vai para a sua rede, nas suas fazendas, lá de Santa Catarina, ou pretende ainda contribuir com o ensino, com a reflexão sobre história? O que a senhora tem? A aposentadoria está aí nas portas, já está aí, né? O que a senhora pensa em fazer após se aposentar? Vai voltar para a fazenda mesmo? Ou vai continuar trabalhando na pesquisa, no ensino, né? Vou para a praia. Sim, eu falo muito da aposentadoria. Eu brinco com as colegas, vamos aposentar.
Mas eu ainda não fiz um planejamento da aposentadoria. Eu só sei uma coisa, eu sei que eu vou me aposentar quando eu tiver o meu tempo de aposentadoria. Né, o tempo de contribuição, quer dizer, o tempo de contribuição já passou, porque eu peguei a reforma da Previdência, né? Então eu já poderia estar aposentada se não tivesse tido a reforma. Com a reforma eu estou no pedágio. Então, assim que terminar de pagar o pedágio, eu vou me aposentar. Essa é a certeza que eu tenho. Por vários motivos, inclusive para entrar gente nova na universidade, sair do pessoal. Então o pessoal se empolgar, né? Marcela, minha Raquel, para fazer as coisas, né? Acho que também isso é muito importante. Então, mas não sei exatamente o que eu vou fazer. Eu vou voltar para o Sul, né? Acho que Roraima na minha vida foi e será sempre um grande aprendizagem, um lugar muito especial, mas sim, quero voltar para minha família, enfim, e não sei exatamente o que eu vou fazer depois. Eu sei que até lá eu tenho muito o que fazer aqui. Ainda tem muita coisa, porque tem, por exemplo, a consolidação do Prof. História. O Prof. História está aí, mas como eu falei, é um curso jovem, terceira turma. Nós estamos aí na iminência de ser aprovado um doutorado, que é uma responsabilidade muito grande para todos nós. Né? Então a gente tem que batalhar, a gente tem que ter o quê? Nós temos que ter mais professores no Prof. História, a gente tem que consolidar as saídas, mais as defesas de vocês, etc. Então, o primeiro ponto é esse, né? Nós temos um novo PPC no curso de História da Graduação, um projeto pedagógico do curso, que tem que ser implementado. A gente está aí com a aprovação, mas como eu todo momento que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu digo, não é uma mudança de matriz disciplinar, é uma mudança de concepção de curso. E se a gente não tiver um cuidado de fazer essa implementação muito bem pensada e muito bem trabalhada, ele vai ser somente uma mudança de disciplinas. E daí não vai cumprir em nada aquelas questões que eu vinha falando, nem com uma disciplina mais de história indígena não vai resolver nada. Então ainda tem essa questão para fazer. Tem o nosso grupo de pesquisa que muito me alegra. Eu já disse para eles fazer uma reunião aqui do grupo de pesquisa, porque tem vários dos colegas do grupo de pesquisa aqui. Nós estamos lá numa batalha de fazer um material didático. A gente entrou de produzir uns fascículos para ensino de história de Roraima. Estamos quase maluquinhos lá. Então, assim, tem tudo isso para terminar. Então, assim, tem tanta coisa para fazer ainda, não deu nem para pensar lá. Mas, de fato, está no meu horizonte, sim, a aposentadoria. E os amigos mais próximos sabem que eu sou muito organizada, eu vou fazer todo um planejamento, assim, tintim por tintim, do dia que eu vou sair, o que eu vou fazer no dia seguinte, etc. Mas isso mais para adiante. Que bom, então, que o gado, a fazenda vai esperar. A praia. A praia também. Então, eu te agradeço. Vamos passar agora para o auditório. Para as perguntas. Maria, é uma honra estar aqui com a senhora, ouvindo a senhora. O meu é uma opinião, na verdade, que eu quero sua. Eu sei que a senhora não gosta muito desse tema relacionado à tecnologia, mas eu quero saber da sua opinião, porque a senhora tem uma bagagem, uma pesquisadora de ponta, eu quero a sua opinião. Se tem uma discussão de colocar o tema de humanidades digitais como disciplina na academia. O que a senhora pensa sobre isso? Por exemplo, de se ter essa disciplina aqui no curso de História e qual a contribuição dela para futuros professores? Eu estava aqui já quando você chegou, né? E, enfim, esses muitos anos juntos assim, eu acho que essa noite é muito importante, muito especial, por isso que eu fiz questão de vir, porque eu acho que você é uma pessoa importante para a universidade, não só para a vida dos seus amigos, amigas, mas para a universidade, para além do curso de História. Você já falou da história, mas eu queria saber, assim, esses 30 anos de Roraima e esses 30 anos de universidade, como isso mudaram, como isso impactaram na tua concepção de vida, de mundo, de ser humano? É isso.
Bom, a minha pergunta para a Luísa tem bastante conexão com o que a professora Ana colocou, Luísa, que a gente está no auditório hoje, creio eu, que majoritariamente composto por professores da educação básica. Isso politicamente é muito importante nesse modelo de universidade que a gente vem querendo construir, lado a lado com as escolas, rompendo, como vocês colocaram, essa visão hierárquica, né, muitas vezes prepotente da academia. E aí a minha pergunta para você é no que esse contato com os docentes da educação básica, sejam colegas, sejam alunos, ex-alunos, te transformou num ser humano melhor? Acho que é falar sobre experiência, né, no conceito que o Larosa nos coloca, da vivência e da experiência como potência de transformação. Obrigada. Vou levar aqui para responder isso aqui. Vamos começar com a Natália. Natália, eu não tenho problema nenhum com o uso das tecnologias, mas pelo contrário, eu acho que deve sim ser utilizado. Eu digo que eu não sou muito tecnológica, é diferente, entendeu? Eu acho que tem muitas coisas que... Tem pessoas que têm uma habilidade maior, outras menor. Eu me coloco aquelas que têm uma habilidade menor para o uso, né? Mas eu acho que tem que ser pensado e tem que ser discutido assim. E assim, uma disciplina acho que seria muito bem-vinda para que fosse melhor discutido, até para saber as potencialidades e os limites do uso. Eu acho que, como eu disse, às vezes as pessoas veem na tecnologia como uma mágica, uma salvação. E eu não penso dessa forma. Acho que foi o Franciele que uma vez que relatou uma questão que eu acabo relatando agora, que era uma supervisora dizendo para uma professora que o professor ele tinha que inovar, que ele tinha que usar coisas diferentes, porque ele só usava o quadro, e ele começou a usar o Photoshop para passar a tabuada num quadro e continuar 2 vezes 1, 2 vezes 2. Então, assim, acho que essa questão que tem que ser muito discutida de pensar o que se quer com uma tecnologia em sala de aula. Então, assim, se não é para fazer mais do mesmo, tá entendendo? Então, acho que mais creio na potencialidade. Voltando para essa questão, nossa, eu estava pensando esses dias, como é que a gente preparava a aula quando a gente não tinha internet, né? Então, para começar já a responder ao que a professora Ana perguntou desses 30 anos de universidade. Quando eu cheguei aqui, quando nós chegamos aqui, eu, a professora Ana, a professora Reginalda, né? Além dessa questão do tudo mato, está entendendo? Que o pessoal gosta de ressaltar, a gente tinha uma biblioteca muito modesta, que a nossa biblioteca ainda é muito modesta, né? A gente tinha uma biblioteca muito modesta. A gente não tinha livraria na cidade e a gente não tinha internet para pedir livros. Então, você imagina como é que a gente preparava a aula, tá entendendo? Então, assim, eu fico sempre pensando como é que era essa dinâmica. Era com o que tínhamos, pedindo emprestado, eu quero trabalhar no assunto, assim, tu tens alguma coisa aí, então, era muito, muito difícil. Então, a tecnologia, nossa, hoje, a diferença da minha época de estudante, por exemplo, de vocês, agora, enquanto eu fazendo mestrado, vocês fazendo mestrado, é que se vocês sentarem na frente do computador e disserem assim, eu quero procurar o que tem sobre uso da tecnologia para o ensino de história, em 10 minutos vocês sentarem na frente do computador, vocês vão encontrar sei lá quantos livros, dissertações, teses, artigos, né, live, palestras, etc. Então, a gente não, a gente tem uma limitação muito grande. Então, é claro que a tecnologia é muito importante. Hoje, eu gosto muito do autor X, mas eu nunca assisti uma palestra dele. Fala com a internet, você vai achar a palestra dele. Então, vocês vão conseguir ter muitas possibilidades. Então, acho que é muito interessante e, sim, ser utilizada, né? Ana e Marcela, acho que dá para responder as duas no mesmo caminho. Assim, né? A questão da... Não tem como a gente não mudar de concepção de mundo, de concepção de história, vindo para um lugar como este. E de novo vou falar da questão indígena, né? Não tem como estar nesse estado e não pensar nessas questões e não vivenciar essas questões. Quando eu cheguei aqui, os alunos falavam em sala de aula, e isso não é. A professora Raimundinha aqui foi minha aluna assim que eu cheguei aqui no ano de 93. Então, assim, na turma, tinha gente que dizia assim, professora, índio bom é índio morto. Sim, sem nenhuma vergonha, sem nenhuma questão. Isso era muito forte aqui. Aqui a questão da temática indígena, eu tive uma experiência vou contar um outro caso com vocês. Na época a gente só tinha 3 blocos aqui, né? Era 1, 2 e o 3. E teve um tempo que a gente teve que lecionar no bloco 3.
Então, eu fui para lá, eu sempre chegava um pouco mais cedo, aí chegou uma aluna, ele disse assim, já a professora que vai ministrar a disciplina? Eu disse, sim, a professora Maria Luísa, é a disciplina de teoria. Quando eu cheguei aqui, eu lecionava as disciplinas teóricas, né? Aí ela disse, a senhora é aquela professora que gosta de índio? Eu já vou dizer para a senhora que eu odeio e a senhora não me venha com esse papo. Assim, do nada, a gente não estava conversando nada, eu estava conversando, estava esperando os alunos de sala, né? Eu não sei, não me lembro bem o que eu respondi para ela, mas deve ser tipo qualquer coisa assim, não se preocupe, eu não trabalho com teoria, tá entendendo? Deve ter alguma coisa assim. E no final do semestre ela veio dizer assim, professora, eu quero pedir desculpa pela minha ignorância do que eu falei no primeiro dia de aula. Se a senhora não lembra, eu lembro. Claro que eu lembrava também, né? Porque é uma coisa muito forte e a gente não tem como não lembrar. Então, não tem como a gente não ter um outro olhar para uma série de coisas vivenciando nesse espaço que a gente está aqui, né? E não tem como também a gente não fazer uma defesa da história, da importância de um professor de história, de uma professora de história trabalhar. Por isso que eu falo tanto da importância dessas temáticas serem discutidas no ensino básico, né? Porque muitas questões são fruto da ignorância, desconhecimento, a pessoa não sabe o que está falando. Eu tive vários alunos assim que depois vieram relatando, como eu era, é uma coisa, então, assim, acho que isso, então, assim, houve muitas mudanças, né, Ana? Acho que nós tivemos muitas mudanças na nossa trajetória aqui. E eu acho que muitas coisas bastante interessantes que a gente vai levar para o resto da vida, né? E trabalhar com os professores da educação básica, Marcela, é um aprendizado também constante. Eu sempre digo para eles, né? Ontem também falamos sobre isso em sala de aula. Ontem foi a última aula da turma, né, do mestrado, e a gente estava conversando sobre isso. Como a gente aprende, também não é a professora do ensino superior que sabe das coisas. Não, vocês sabem de muitas coisas e trabalhar com vocês sempre é um aprendizado. No grupo de pesquisa tem sido um aprendizado também muito interessante. Nosso grupo de pesquisa está meio devagar, eu estou aqui incentivando os meninos, vamos voltar, vamos dar. Mas a gente está tentando levar e como a gente tem coisas ainda para fazer. Como a gente trabalha e não para de ter coisas para fazer, né? Então, esse diálogo com a educação básica, com os professores dessa educação básica, é para onde o curso de história tem que caminhar. Nós somos formando professores. Embora tem pessoas que não se deem conta disso, o curso é para formar professores. Então, é um diálogo constante, estreito e extremamente interessante e um aprendizado também extremamente constante. Boa noite, professora Maria Luísa. A minha questão é que a senhora está falando em 30 anos de Universidade Federal, sou professor, sou servo, estou no terceiro ano. Como a senhora vê as mulheres e sua contribuição para o campo de ensino de história em Roraima nesses 30 anos da Universidade Federal? Luísa, parabéns pela trajetória. Gostaria de dizer que você é um exemplo para nós e no meu caso específico, tenho aprendido muito trabalhando com você desde 2019. E eu aproveito esse momento assim, para te fazer uma pergunta. Você identifica alguma mudança importante no ensino de história de Roraima nos últimos anos? Boa noite, professora Maria Luísa. Eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes para homenagear, de certa forma, esta maravilhosa professora que nós temos aqui na nossa universidade, onde cada noite aqui está sendo realmente de muito aprendizado, de gargalhadas e também de puxões de orelha. De antemão, desculpe os perfumes, tá bom? O Prof. História está aí. Nós somos a terceira turma. Eu tomei aqui o cuidado de formular uma pergunta à senhora pertinente ao Prof. História e também a disciplina que a senhora nos ministrou esse semestre, né? E diante da necessidade da formação de professores reflexivos e pesquisadores da própria prática, de que maneira a senhora enxerga, compreende, né, que essa reflexão modifica a prática pedagógica deste professor que está aqui no Prof. História? Obrigado.
Vocês fazem tudo perguntas bem fáceis, né? Assim, tudo bem tranquilo, dá para responder assim com sim e não, né? A senhora que nos ensinou a não perguntar assim. Isso era só um projeto de pesquisa, né? Sérgio, eu não sou uma pesquisadora de mulheres, não trabalho com a temática. Nós temos aqui a professora Raimunda, que é, vamos dizer, a nossa referência aqui no Estado sobre isso. Teria muito mais propriedade para responder a tua questão. Eu vou falar muito mais a sua visão. É isso, da minha percepção, assim, enquanto... Né, acho que sim, nós temos contribuído muito. Né, temos contribuído muito e acho que temos muito mais a contribuir ainda. Né, acho que o magistério tem muitas mulheres. A história, por acaso, era mais homens, até as últimas vezes que eu via as estatísticas, não sei como está agora, se tem mais mulheres homens, mas o magistério, por acaso, tem muitas mulheres, e eu acho que são mulheres que encaram a profissão de muita responsabilidade e que fazem, sim, muita diferença por aí. Eu sempre digo para meus alunos que o magistério não é dom, não é missão, nós somos trabalhadoras da educação, né, e a gente tem que se ver dessa maneira, e eu acho que essa contribuição aqui na universidade, né, ela também é bastante presente, bastante visível. Nós temos, né, mulheres à frente de vários cargos, na direção aqui do CCH, eu fui diretora, a professora Ana foi diretora, na reitoria tivemos mulheres à frente da reitoria, uma das primeiras universidades brasileiras a ter uma mulher à frente da reitoria. Então, assim, acho que temos questões de contribuições. Temos um campo árduo pela frente, temos também. Haja vista a pesquisa que foi divulgada ontem sobre uma série de questões relacionadas ao preconceito contra as mulheres, que foi esclarecedora, né? Que foi uma coisa difícil de compreender. A Ingrid sempre me corrige, diz que não é difícil de compreender, é bem fácil de compreender, porque a sociedade machista que a gente vive é fácil de compreender, mas eu ainda acho que é difícil de compreender, né? Porque a gente está sempre tentando lutar por uma outra questão, né? Mas ainda é, assim, um preconceito muito grande e precisamos de muitas questões ainda, mas sim, estamos e vamos fazer a diferença. Alessandra, eu que faço minhas as suas palavras. É um prazer trabalhar contigo. A Alessandra foi aluna daqui, mas eu não tive a oportunidade quando ela foi aluna de trabalhar, de conhecê-la, né? E agora a gente estabeleceu umas parcerias aí no Prof. História, e agora é a nossa vice-coordenadora do Prof. História, então é muito gratificante e acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer, além da reunião que a gente tem amanhã de manhã, né? A gente ainda tem muita coisa para fazer juntos. Eu acho que sim, que tem mudanças no ensino de História de Roraima na educação básica. Acho que já tem muitas questões. Como eu digo, de novo, não é como a gente gostaria, né? Talvez a gente queria um pouco mais, queria uma discussão maior do que o que às vezes vem sendo trabalhado. Mas nós temos muitos professores, muitas professoras que estão fazendo a diferença nesse ensino, né? Então, assim, eu não vou falar o nome de ninguém para não constranger, mas aqui nós temos muita gente que estão fazendo coisas bastante interessantes na educação básica. Estão trabalhando a história de Roraima por várias frentes, né? Não é, de novo, aquela questão da chegada do português no Forte São Joaquim, tá entendendo? Assim, né? Aquela coisa que eu fico sempre ficando em sala de aula, né? Essa história política administrativa, enfim, europeizante, etc. Então, acho que como eu disse, eu não vou citar alguns trabalhos para não esquecer de outros, mas e não é só pelo Prof. História, não. As pessoas já chegaram ao Prof. História realizando trabalhos interessantes na sala de aula, né? Quantos professores aqui da educação básica que fazem diferença na sua sala de aula? Né? Quantos alunos a gente tem recebido aqui
a história que diz que quem fazer história é conta do professor fulano de tal, da professora fulano de tal, porque ele trabalhava a história do seu falando. E trabalha a história de Roraima com uma série de questões. Quando eu falo que ainda a gente gostaria de ser muito maior, é porque me inquieta ainda um pouco conhecimento, por exemplo, sobre a temática indígena. Ainda tem muitos professores que não trabalham, ou que trabalham muito pouco, ou que conhecem pouco sobre isso, né? E eu estou batendo na temática indígena porque é o que eu trabalho, mas tem muitas outras questões que ainda precisam, né? Então, vamos pegar a questão racial. Como a gente já ouviu dizer que em Roraima não tinha negros, não tinha negras, né? Que na Amazônia não tinha, assim, que estão fazendo a diferença. E tem muita gente pensando a respeito disso na sala de aula. Então, sim, acho que há mudanças. De novo, como eu disse, a gente talvez gostaria que fosse mais ainda, mas sim, vai chegar esse momento também. Acho que, de novo, que o Prof. História pode e bem contribuir com isso. Clíndia. O professor reflexivo é aquele professor que está o tempo inteiro refletindo sobre a sua prática, não tem como não. E eu acho que todos nós, a gente faz isso. Eu vejo as inquietações de vocês, né? Eu vejo quando vocês falam em sala de aula assim, eu fiz isso, ou eu fazia aquilo, ou a gente não deve ter. Eu também faço isso. Quantas coisas a gente ainda erra hoje em dia? Porque uma das questões é a gente não ter tanto medo com esses erros e pensar que a gente às vezes acerta muito mais do que erra e procurar fazer isso e refletir. Se o professor não faz a reflexão da sua prática, né, o que faz desse cidadão? Que tipo de profissional é esse? Acho que se todo profissional tem que refletir sobre a sua prática constantemente, nós, professores e professoras, temos que fazer isso constantemente mesmo, porque trabalhamos diretamente com pessoas, temos possibilidades de trazer mudanças na vida dessas pessoas, contribuir para isso. Quanto preconceito a gente consegue desfazer em salas de aula? Se a gente não estiver constantemente refletindo sobre isso, aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou muito, o que eu quero a mais para mudar, para ser um profissional diferente do que eu estou sendo? Acho que essa é uma constante na nossa vida. Eu acho que todos vocês fazem isso constantemente também, visto as nossas aulas e vocês estarem sempre se colocando, sempre pensando e informando até das inseguranças que a gente já conversou em sala de aula, não das mediocridades, porque não vamos falar das mediocridades, está entendendo? Então, assim, quantas coisas a gente já fez e a gente ainda vai fazer diferente, né? Então, eu não tenho dúvidas com relação a essa turma que a gente está aqui, e eu falo dessa turma porque a disciplina não é escalada com essa turma, mas na Prof. História, quantas reflexões já nos possibilitaram a nós, professores formadores, mas a vocês também, nessa constância. É isso. Eu acho que o que a senhora, não quis dizer, desculpa a minha pergunta, com essa parte da internet que a senhora está falando, não sei, foi mais ou menos isso que eu entendi. Vamos tentar, Sérgio. Vamos tentar. Toma aqui para isso. Obrigado. Não, o que eu falo de novo, não tenho nada contra as tecnologias. Acho que elas estão aí para nos ajudar. E ajudam muito. A mim, particularmente, me ajuda muito para preparar uma aula. Vocês imaginam na época da pandemia, como é que a gente preparava? Como é que a gente conseguia passar texto para os alunos? Nós não tínhamos biblioteca, muitos professores não tinham um scanner, não tinha uma impressora que digitalizasse os textos. Então, o que a gente fazia? Era na internet, procurando os textos para passar para os alunos e trabalhamos tudo de forma remota. Senão, a gente teria ficado 2 anos sem absolutamente nada. E de novo, a internet é de grande valia para nossas pesquisas, até a questão de fontes, não só as bibliográficas, não só a bibliografia, artigos, livros. Né? Hoje nós temos arquivos inteiros digitalizados na internet. Se antes a gente, para fazer uma pesquisa sobre o período colonial, aqui do nosso espaço, a gente teria que se deslocar para o Pará, para o Rio de Janeiro, ou para Portugal, hoje, basta na internet que tem toda a discussão lá, tem todo o material lá. Então, eu acho isso
extremamente positivo. O que eu me referi é que a tecnologia, por si só, não vai fazer uma diferença no ensino de história. O que eu penso. Né? A precisar de um professor bastante capacitado, né, para que ele possa conduzir essas questões e não a gente fazer a inovação pela inovação, a tecnologia pela tecnologia. Foi isso que eu quis dizer, não sei se eu fui muito clara. Sim, porque eu também não sou tão longe de tecnologia, mas assim, eu vejo que eu posso ir para qualquer canto do mundo e fazer a minha pesquisa, e até a professora também, como ela passou, em sala de aula. Infelizmente, o livro didático, material, não chega no Brasil inteiro. Gastamos bilhões e bilhões para esse livro chegar numa sala de aula. Não manda um professor que não chega, sabe, as políticas públicas realmente é bem falha, né? Então, acho que nesse momento a internet ajuda muito. Muitas pessoas não têm acesso à internet ainda, né? Que isso é uma vergonha para o Brasil, né? E é o Brasil de norte a sul, não é só uma parte do Brasil, não é só o norte, como as pessoas imaginam. Acho que a Amazônia faz parte do Brasil, né? E essa divisão da tecnologia é muito grande, né? Porque eu estive no BIBID agora há pouco tempo, infelizmente eu tenho uma carência de informática, mas a experiência foi maravilhosa. Obrigado à professora Marcela, estamos juntos, e eu vi que em algumas salas de aula na Escola São José, os alunos, talvez porque o pai não quer que o aluno tenha acesso ao telefone, né? Não sei, mas os alunos, tinham 4 alunos para um celular, que eu achei um absurdo, essa carência de fonte de informação. Obrigado, boa noite. Aí nós temos duas questões, né? O livro didático é um capítulo à parte, né? E a gente ouve cada história do livro didático quando a gente vai para as escolas. Tem escolas que não têm livro didático, tem escola que tem um livro didático, mas não pode ser usado, porque senão o aluno pode rasgar, pode rasurar, pode não sei o quê. Então, assim, o livro didático é guardado. Então, a gente vê tanta coisa a respeito do livro didático que daria uma fala só sobre o livro didático, né? Mas essa questão da internet, a gente não pode ficar achando que vamos trabalhar com ela e vai dar tudo certo, porque justamente por isso que eu estou falando, quantas pessoas não têm acesso à internet? Quando a gente estava aqui no período da pandemia, os alunos da graduação também não tinham acesso à internet. Eles tinham que pedir, às vezes, o celular emprestado para um vizinho. Eu tive alunos assim dessa forma, que eles pediam um celular emprestado para um vizinho, que eles só podiam assistir a aula em determinado momento, que tinha. Então, assim, não dá para a gente dizer, vai resolver, vai ter, porque temos carências enormes nisso. Vai melhorar muito, também acredito, que daqui a pouco isso vai ser algo mais, mas temos muitas pessoas que não têm acesso à internet, a um celular, a um computador, né? E as limitações de planos e etc. Então, não dá para a gente achar que isso vai ser resolvido do dia para a noite com essas questões, que não vai ser isso, né? Professora, então, nosso colega quer fazer a última pergunta e depois a gente tem as homenagens. Vai falar também? Professora, boa noite. É uma satisfação estar acompanhando essa experiência aqui agora. Eu gostaria de saber, na questão afetiva, de todo o processo aqui de trabalho na Universidade Federal, qual foi aquilo que mais emocionou a senhora? Alguma pesquisa, algum artigo aqui relacionado ao Estado? O que mais lhe comoveu? O que mais fez com que você se alicerçasse nesse curso e tivesse uma autenticidade de ensino na sua carreira na Universidade Federal? Obrigado. Boa noite a todos, eu sou a Gisele, voltando para casa, né, para essa professora que me ensinou esse ofício, ser historiadora. Então, uma menina que não sabia nem o que estava fazendo aqui na faculdade, e essa lindona que está ali, ela é maravilhosa, colocou um sonho no meu coração, e esse sonho está sendo realizado aí nos 20 anos que eu passei para voltar para cá, para fazer o mestrado. E eu quero deixar minha contribuição para essa mulher maravilhosa. Digo a ela que
Se eu não tinha um sonho, hoje eu tenho esse sonho bem definido. Estou aqui nessa graduação buscando a formação, que é como a gente discute bem na sala, né? O Prof. História, ele está sendo assim um divisor de águas na minha história, na minha trajetória, porque como a minha amiga sempre falava, a Érica, não sei se ela estava por aqui, né, hoje, estou vendo a Rosana ali também, não vou nem olhar, senão vou começar já, Rosana. E a Érica sempre pegava no meu pé e dizia, Zélia, você tem muita coisa, por que você não vai escrever? Né? E hoje está sendo possível esse sonho ser realizado, escrever a primeira vez. E está sendo desafiador, eu estou como se estivesse aprendendo tudo novamente. E eu digo à professora, quem é a professora Maria Luísa? Essa é a minha pergunta. Bom, Marcela, a gente não tinha combinado que essa pergunta não existiria. É difícil, né, que é a professora Maria Luísa. Gente, eu vou emendar na resposta também da questão do jogo da afetividade. Acho que não tem assim, um momento, uma questão, tem tantas. Foi uma vivência tão intensa na universidade, porque quem me conhece, quem trabalhou comigo nos primórdios, a gente via na universidade de manhã e de noite, tá entendendo? A gente vivia dentro dessa universidade, né? Então, assim, não tem como isso não ter sido também uma questão muito próxima. E eu tive a sorte de trabalhar com muita gente muito querida, muito importante. Ter tido alunos maravilhosos, alunas maravilhosas, ter tido colegas de trabalho. E vários foram os momentos. O momento daquela aluna que eu falei para vocês atrás, quando ela diz assim, me desculpe pela minha ignorância, é muito emblemático, de uma pessoa que tem um posicionamento e que depois muda por uma coisa assim. Então, você sabe que eu fui professora de projeto a vida inteira e ainda sou, né? Então, eu ouvi mais de uma vez alunos chegando na disciplina de projeto e assim, professora, eu não sei que eu quero trabalhar, mas eu tenho certeza de uma coisa, eu não me vejo porque sou indígena. E no final sair com um projeto sobre a temática indígena e fazer mestrado sobre a temática indígena. Então, assim, são coisas pequenas, mas são tão importantes na vida da gente que não tem como a gente não se emocionar com essas questões. Então, de novo, eu não vou listar nomes, porque eu vou acabar deixando, mas eu tive a sorte de ter uma família aqui na universidade, de estar com colegas muitíssimo próximos, né? E que essa questão da afetividade é super importante, né? Se a gente não leva isso, não tem isso, como é que a gente faz essa vivência? Então, eu também não quero me emocionar, porque eu disse que eu não ia fazer isso, porque eu ainda tenho tempo de casa ainda para fazer um outro momento. Então, Gisele, acho que às vezes a gente se vê como uma pessoa e vocês veem a gente como uma pessoa completamente diferente. Tá entendendo? Então, eu sempre fico com os alunos assim, vocês criam uma imagem, às vezes, da gente que, nossa, de onde é que veio isso, né? Então, eu sou uma pessoa igualzinha a Gisele também. A Gisele é uma professora com sonhos ainda, com muita motivação para o trabalho, com muitas inseguranças também, porque as inseguranças não são só de vocês, a gente também tem muitas questões. Então, eu acho que é isso, chega por aqui assim. Então, gente, agora a gente vai passar para a segunda parte, que são as homenagens à nossa grande professora Maria Luísa Fernandes. Professora Marcela. Arquivo confidencial. Então, vamos lá, Luísa. Enquanto você vai se recompondo aí, eu também estou me preparando. A gente tem uma série de homenagens que vão ser endereçadas a você, tá? De alunos, ex-alunos, e eu queria começar por um texto escrito do coração na manhã de segunda-feira, antes de começar o trabalho. Luísa, minha amiga, queria registrar em palavras a admiração que tenho por ti, como profissional e como pessoa, pois essas são duas esferas que não andam só.
sempre tão ética, desde o meu dia 1 aqui nessa nova terra, mostrou generosidade, receptividade, doando seu tempo e energia para que os novatos, entre aspas, pudessem se sentir bem. Não teve uma sequer vez que tenha pedido ajuda para algo, seja pessoal ou profissional, que você não tivesse respondido com a gentileza que lhe é característica. Bagagem na grande alma que és. Obrigada, Luísa, por nos inspirar a querer construir uma universidade mais humana. Não é à toa que lhe apelido de ponto de luz. Você é luz. Toda a sua trajetória foi de batalha, de trabalho diário, de comprometimento, e isso, para quem está começando, é inspirador. Como suas colegas de departamento são festeiras, professora Raquel aqui presente, estaremos lado a lado com você, proporcionando muitas memórias felizes e leves nesses 28 meses que faltam para a sua aposentadoria. Não tenha pressa de se aposentar, mas viva intensamente essa transição na paz que você merece. Minha contribuição será te puxando para fazer os vários nadas, pois alguém que tanto fez e faz como você merece repouso à mente e à alma. E a primeira coisa que farei quando me aposentar, porque eu vou me aposentar, é visitar você em Florianópolis e em qualquer canto desse mundão que você estiver, pois teu futuro será de muitas viagens, afeto e colheita de todo o bem que você plantou. Luísa, receba todas essas homenagens em forma de energia de amor. Siga rodeada de amigos que lhe querem bem e permita-se viver novas experiências. E, por favor, tire uma foto com a gente, porque é muito difícil conseguir uma foto com a Luísa. Com carinho, sua colega e amiga, Marcela. O presente ela vai abrir depois no particular, mas para não deixar a nossa audiência curiosa, é uma caneca escrito fazendo vários nadas, para que a gente incentive a Luísa nessa transição, e que essa transição, apesar de ser um desafio, porque são muitos anos dedicada diariamente ali ao trabalho, à intelectualidade, ao pensar, que essa transição possa ser leve e a gente aprenda que o repouso também é importante para a alma. Então, obrigada. A gente queria chamar os colegas que vão fazer a homenagem para a professora Maria Luísa também, para entregar os presentes e falar também, né? Está aberto para quem quiser falar de coração algo, porque a gente acredita muito nessa energia, né? O exercício da intelectualidade, ela também pressupõe o afeto de palavras, então quem quiser, sinta-se à vontade. E também os nossos apresentadores, que têm também parte, né, eu tenho reforçado isso nos encontros, que parte da avaliação é a demonstração de afeto materializado. Então eu passo para vocês enquanto as colegas foram buscar, tá bom? Então, aqui é uma lembrancinha, tá, professora? Que qualquer coisa é um pedaço do Ceará que foi comprado especialmente lá na loja do professor Raimundinho, tá? Então, é indicação dele, tá? Com a professora Raimundinha, com a professora Érica, tá? E aqui é uma outra lembrancinha que foi pedido para avançar cada vez mais aí, né? Eu vi isso pelo chocolate que eu descoberto. Gente, quanta coisa! No final a gente vai fazer a foto, mas antes a gente convida as professoras para entregarem os presentes. A maior turma do professor. Essa é a primeira turma. Tem mais como você. Deu conta, 3 pessoas. Deu conta. 3 pessoas. Gente, primeira turma. História.
Agora que cada um Esse vai falar. olha aí. Você aí foi tudo combinado, hein? Porque depois quando eu pedir as fotos, tem que ter um banho. Bota a professora Maria Luísa de Professora, eu não sou porta-voz da turma, mas a nossa turma, primeira turma que a gente começou, a gente fez uma reunião, né? A gente até brincou uma vez, a gente fez uma reunião presencial e aí depois veio a pandemia e já aquela incerteza, não só do início, mas do fim também do nosso curso. E como a gente teve pessoas maravilhosas, né? Professores, professoras maravilhosas no curso que não só contribuíram academicamente, mas também mentalmente, porque a gente sofreu mentalmente, foi uma dureza. As professoras, todo mundo via a situação, às vezes em casa, nas aulas, né? Aquela loucura. Eu assisti a aula da maternidade, meu filho nasceu no meio da pandemia, nasceu a professora quase vendo o parto, né? Momento de tristeza, perdi meu pai também na pandemia, a gente, foi várias situações que aconteceram, cada um, se a gente for parar para analisar, foram muitas situações e é uma vitória muito grande da gente estar contando tudo isso aqui hoje, né? Porque foram mais de 600 mil pessoas que morreram no Brasil, então é bem triste isso, mas nós somos vitoriosos, estamos aqui contando essa história, queremos sempre homenagear você, professora, também, porque a gente sempre teve você como uma grande mãezona da nossa turma, né? Batalhamos para ser o seu orientando. Não foi dessa vez, né? Eu ia até fazer uma pergunta, mas aí eu... Ninguém pode fazer. Tá bom. Mas, quem sabe, eu tenho mais uma oportunidade no doutorado que tá vindo aí, né? Mas vamos com calma. Vou melhorar meu e-mail para ver se a senhora gosta depois. Mas a gente só tem a agradecer, professora. É só isso que a gente tem. Eu acho que desde a graduação, as suas mãos de tesoura foram fundamentais todas as vezes, né? Lapidando sempre tudo que a gente construiu como, não só como acadêmico, mas também como pessoa. Eu acho que os professores, eu como professor há algum tempo, não muito, né? Não estou tudo certo ali, mas a gente sabe que a gente tem um pouquinho desse processo de lapidar os nossos alunos, né? Contribuir nesse diamantezinho que todos nós temos, um diamante em sala de aula, vários diamantes, e você também, vários diamantes que estão aí hoje brilhando em sala de aula, brilhando na educação pública, né? E vão vir mais, né? Influenciados por você, influenciados pelos nossos colegas. Eu acho que o nosso agradecimento ainda é pouco. Isso aqui ainda é pouco para tudo que a senhora contribuiu nas nossas vidas. Eu sou muito grato. Muito obrigado. Não tem condição de falar, tá bom? Só agradecer. Só agradecer. Não tem condição. Tem que falar.
falar, tem que responder, a gente não vai poder responder essas coisas. Assim, obrigada, obrigada e obrigada. E vocês sabem, eu acho que vocês sabem como pessoa, se eu pudesse, eu orientava todo mundo. E era uma coisa, e não é mais uma questão de escolha da gente, né? Às vezes o processo não é bem assim, a gente escolheu, a gente deixa de escolher. A gente vai sair do tapa, só pra saber. Mas olha, vamos ficar entre nós, que depois o João pode ali, tu e o Photoshop sair do tapa, não custa muita coisa. Já sabe, você já tem muito tempo de tapa, né? Então, gente, muitíssimo obrigada. Não que eu não sou uma pessoa que gosta de chorar em público, tá entendendo? Então tá aqui me segurando. Então vamos terminar o negócio. Ainda tem. Aqui foi a turma 01, agora vem a turma 02. Depois tem a foto para a turma 03. Vamos lá? Vem onda pra cima ainda. É que eu não consegui trazê-la. Essa é a segunda turma. Turma 2. Eu não vou deixar na frente. Pessoal, boa noite. Essa é uma singela homenagem da nossa turma. É autoral, né? Eu pedi para o Donis, para que ele é um artista indígena, para quem não conhece, para que ele produzisse algo que simbolizasse, né, a professora Marilu. E aí ele perguntou, né, como ela é? Aí eu lembrei da Marcela, né? Ela é um pontinho de luz. Eu disse, olha, ela é uma pessoa incrível, que partilha saberes, que trata todo mundo muito bem, sempre foi, desde a graduação, assim, nossa, hoje mesmo eu mostrei para ela uma foto nossa na colação de grau, onde ela me entregava, né, o canudo. E aí ele foi perguntando e eu fui falando todas as características dela. E ele produziu esse desenho que é muito simbólico, porque vocês estão bem distantes, mas aqui, ó, é ela, né, com a mochila nas costas. Na mochila tem um coração desenhado, né, porque eu disse, ela é amor, ela é luz, ela é um ser incrível. Então, e aí a borda é força, professora, né? Aqui a natureza, o amor e os pássaros voando, se você observar, eles saem todos das suas mãos, somos nós, né? Aqueles aos quais aqueles ao qual, de alguma forma, você conseguiu lançar no mundo, né? Então, assim, né? Eu vi você falando, né, que quando você recebe alguns alunos aqui, eles dizem, porque o professor X me inspirou. Gente, eu tô tremendo, porque realmente é muito emocionante. Mas assim, né, porque o professor X me inspirou a fazer história. E eu quero dizer que isso só é possível porque nós tivemos professores que nem a senhora, né, que também nos inspiraram a ser melhores em sala de aula para que nossos alunos nos tenham como referência para poder também querer estar dentro da universidade e de repente lhe conhecer, né? Também. A gente sabe que já está no finalzinho ali, mas é possível, né? Então é isso, professora, em nome da turma, né, de 2022, e aqui, assim, de toda a turma, né, todos nós nos mobilizamos no meio da nossa correria, mas a gente jamais poderia deixar de lhe agradecer por tudo. Obrigada. Gente, agora uma piadinha interna, né? Assim, uma pergunta que não quer calar. É Alto Rio Branco, Baixo São Marcos ou é Baixo São Marcos? Gente, foi só uma piadinha interna. Eu disse que eu ia falar na hora da vez antes de. Mas agora a gente só vai falar do barco, dentro do Baixo Rio Branco. Você vai falar também, Rosana? Não só vai dizer que eu tô devendo. Agora vamos terminar? Vamos terminar. A foto. Tem a foto que é tradição, né? Gente, muitíssimo obrigada. Vamos lá? Não mereço metade disso que vocês
E, como eu disse, ainda temos 28 meses de convivência contínua aí, de muito trabalho para frente. Obrigada. Ah, essa é a turma 2. A 2, aqui na história. Conseguiu pegar o quadro de grupo, sabe? Isso. Filha, um monte de dois aí. Olha, por favor. Olha pra cá agora. Ei, Chega mais. Turma 2. E a turma 3? Que a funcionário forte aqui quinta série. A quinta série chegou. A questão dos três chegando. A quinta série são Em nome do bloco de História, da disciplina História, do ensino de História, agradecemos a todos e tenham uma boa noite.